Em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13. Já lemos esse livro, já lemos muito ele quando falamos sobre a parábola do semeador. Quem assistiu o culto da parábola do semeador? Vocês viram? Glória a Deus, Deus falou grandemente em nome de Jesus. Quem não está conseguindo assistir, eu estou gravando todas as mensagens, estou postando lá no meu canal do YouTube, para abençoar a vida de todo mundo em nome de Jesus, amém? Em Mateus capítulo 13, nós não vamos falar sobre a parábola do semeador, mas nós vamos tratar sobre um assunto que me despertou muito atenção aquele dia, e hoje eu lendo ela de novo, Deus trouxe a mensagem. Mateus capítulo 13, no versículo 10, você pode acompanhar ali com a gente, diz assim, versículo 10, e acercando-se dele os discípulos, disseram: por que ele falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurado, recebe a bênção, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, e não viram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram. Agora eu quero falar um assunto importante. Terminamos aquele culto da parábola do semeador, e eu falei muito sobre ser discípulo, sobre que devemos ser discípulos, porque aos discípulos do Senhor é revelado o reino dos céus, como você leu aqui, você não acompanhou comigo? Quem é discípulo é revelado algo muito grande. Aqueles que estão com Jesus, como eu pregava aquele culto, estão com Jesus, estão vivendo 2022, mais com Jesus, a fé que nós estamos vivendo, a esses são revelado o reino dos céus. E quando eu perguntei aqui na igreja, a grande maioria falou que queria ser discípulo ou que era discípulo. E faço a pergunta: quem é discípulo do Senhor? Diga: eu sou. Jesus? Está muito fraco. Diga: eu sou discípulo, Senhor. Amém, glória a Deus, você é discípulo. Mas algo que nós vamos falar hoje então, o título é: o que tenho feito com a palavra de Deus? Você é discípulo e ele se revela a você. A você é proposto o reino do céu, a você é proposto a glória de Deus. Isso é bom, não é verdade? Isso é bênção de Deus. A você é proposto as maravilhas. Só que o que temos feito com aquilo que Ele tem proposto a nós? Se nós formos vermos, nós estamos sendo tocados e maravilhados por Deus dia após dia. A glória dEle tem tomado conta nessa igreja. Se vocês não têm percebido, mas palavras como ontem: abrace a fé, se agarre na fé, meu irmão, para que você vença. Palavras como sexta-feira, onde o pastor, eu não estava aqui, mas o pastor ele falou para nós. Palavra de sexta-feira, o pastor ele comentava comigo que foi sobre o quê? Não ligue para o que as pessoas estão falando. Não dê ouvidos. Fulano parece estar bravo comigo. Não. Para, meu irmão, se está bravo, o problema dele, continua com os seus olhos em Cristo. Ele falava sobre o trigo e o joio, tem muita pessoa ceifando. Deixa lá, meu irmão. São palavras que tem nos ensinado, são coisas que são reveladas aos discípulos, e Deus tem falado com você? Eu creio que Ele tem falado. E fora os outros cultos, sobre amar, sobre o que nós temos pregado nas segundas-feiras, sobre estar mais com Jesus. E por que Ele tem falado isso com você? Porque você é discípulo.
Lhe pergunto, se uma pessoa que não conhece nada de Jesus, um ateu, se a chegar aqui e ouvir a palavra, pensa numa palavra que marcou você grandemente esse mês que passou aí de janeiro, ou uma palavra que Deus sempre traz ao seu coração. Se um ateu, uma pessoa que não conhece nada da Bíblia, você começar a falar, o pastor pregou no livro de Marcos, Lucas e tal, a pessoa vai ficar como? Tá, e daí? O que você quer falar? Alguns vão dizer até amém. Você entendeu? Uhum. É tipo aquela pessoa que você te cumprimenta há tanto tempo. Lembra de mim? Lembro. Porque para eles não é revelado. É revelado a você. O Senhor, Ele fala para os discípulos que muitos desejavam ouvir o que nós ouvimos. Profetas justos desejavam entender, ouvir aquilo que hoje nós ouvimos. Imagina se hoje, vamos colocar, Elias ouvisse aquilo que você ouve de Deus. Imagine que tremendo. É proposto a nós o reino dos céus, aos discípulos do Senhor. É proposto a nós palavras de vida eterna. É proposto a nós palavras de salvação. É proposto a você, a senhora, o Senhor, palavras, onde o Senhor, Ele não vai falar para você apenas assim, você vai ganhar. Não, mas Ele vai revelar aquilo que Ele tem para você, não financeiramente só, meu irmão, tira os seus olhos disso, mas te revelar aquilo que Ele tem para você lá no céu. Você prefere uma bênção terrena ou uma bênção celestial? A bênção terrena precisamos? Precisamos, mas temos aprendido que devemos buscar, temos aprendido que devemos recorrer, temos aprendido que devemos estar com Ele, porque as demais coisas não são acrescentadas. Quando o Senhor, Ele fala aqui no versículo 10, preste atenção ali, e acercando-se dele os discípulos, lhe disseram, por que eles falas por parábolas? Jesus diz assim, Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O Senhor, se Ele tem proporcionado a você ouvir palavras, não só na igreja, mas através do missionário, na sua casa, Ele tem se revelado na Bíblia de cada um, para você particularmente, é porque aquele que tem lhe será dado e terá em abundância. Se Deus, Ele tem falado contigo, é porque Ele quer te dar mais. Ele quer fazer você abundante, não de palavras vazias, mas palavras que não voltam para a boca dele vazia. Antes, cumpre aquilo que Ele quer que cumpra. Posso ouvir um amém? O que Ele tem para você, e se Deus não está falando comigo, é porque você deixou de guardar a palavra dEle, e você não vai ter mais. Nunca mais vou ter? Não, você pode ter, a partir do momento que você começar a guardar a palavra. Guardei a palavra com fé em meu coração. Se o Senhor está falando contigo, guarda, porque Ele será dado em abundância. A palavra do Senhor, ela é como escudo, e o que mais? A palavra do Senhor, meu irmão, serventia de espada para você lutar ali fora. Quando o diabo vem com uma doença sobre você, é para você usar. A palavra, ela fala, pelas feridas de Jesus, você já é sarado. A palavra, ela te dá certeza, eu sou Deus que te sara, Êxodo 15. A palavra te dá certeza em Isaías, que pelas feridas de Jesus já fomos sarados. Em 2 Pedro, ele fala que pelas feridas de Jesus já fomos curados. E não vamos falar só sobre isso, mas ele fala que Ele é o dono do ouro, da prata. Que tudo, como ontem nós vimos aqui na hora que o pastor ministrava uma bênção muito grande sobre a nossa vida. Ele é o dono de tudo, do mundo que há na terra e tudo que há. Se você tem essa palavra contigo,
Quando você guarda, a fé é criada e você alcança o milagre. Olha a importância de você fazer alguma coisa com a palavra de Deus. Agora eu quero que você, em voz alta, pergunte para si mesmo, pergunte para você mesmo, leia junto comigo, vamos lá? O que tenho feito, vamos todos juntos? O que tenho feito com a palavra de Deus? Pensa consigo. Quando o Júnior está ali pregando, quando o pastor Keller está ali pregando, quando o missionário está pregando, quando o obreiro está pregando, quando o pastor Jaime, alguém que você assiste está pregando, o que você tem feito? Guardado as palavras no seu coração? Ou tem entrado por aqui e saído por ali? Mais uma vez o Senhor atenta a você para guardar. Semana passada eu falava sobre guardar. Por quê? Aluno que só estuda no dia de aula e não estuda para a prova, o que acontece? Não vai, meu irmão. Mas se o aluno ele vai estudando aquele conteúdo, aquela matéria, e vai guardando aquilo com ele no dia da prova, ele precisa colar? Por quê? Vai lembrar, meu irmão. Vai lembrar de tudo, fórmula, o professor não vai precisar falar nada, ele vai pegar, nossa, essa questão eu estudei, terminou a prova, nossa, que rápido. Porque ele guardou aquilo com ele. Quando eu estava lá em Curitiba, o pastor Márcio Alves, ele falava uma coisa que me chamou muita atenção. O Espírito Santo ele está falando, porque sabe que há de vir uma prova, ou que você está passando por uma prova. Quem aqui já ajudou muita gente, que estava passando uma dificuldade, aconselhando, fulano, faz isso, para de fazer isso, não está vendo que está dando ruim? Quem já fez isso? E quando não ouve, não dá vontade de pegar pelo pescoço, acorda miserável. Não dá vontade? Vamos vir aqui. É a mesma coisa do Espírito Santo. Ele está vendo a dificuldade que você está passando. Ele está vendo a prova que você está passando. Ele está vendo uma prova futura a qual você vai passar. E Ele está falando, guarde a palavra que eu tenho falado com você. Muitos desejavam ouvir aquilo que você ouve. Muitos desejavam ouvir aquilo que você deseja, que você tinha que desejar. Eles queriam, eles tinham esse anseio. Você vê homens de Deus na Bíblia falando o quê? Senhor, revela-te. O discípulo do Senhor, Pai, mostra-nos o Pai, mesmo que seja uma pergunta, desculpa, vamos trazer para o palavreado nosso, tonta, porque o Pai já estava com ele, mas você veio e disse, Pai, mostra-nos o Pai, mesmo que seja errado o que ele falou, o contexto da história, mas eles tinham o desejo, Pai, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero compreender. Os discípulos, eles chegaram, cercando-se de Jesus, perguntaram, por que ele fala por parábolas? Porque assim, Jesus disse assim, a eles eu falo por parábolas, a vós eu revelo o reino dos céus, porque eles eram pessoas de coração duro, pessoas que muitas das vezes não estavam para ouvir uma palavra de Deus, mas estavam lá para ouvir um deslize de Jesus, para que eles pudessem o acusar, como os escribas e fariseus. Muitos que estavam lá não era para receber a palavra divina, a revelação, mas estavam lá preciso de uma cura. Você não vê pessoas se achegando a Jesus, Deus, revela-se a mim, não. Você vê pessoas, me cure, quero ser limpo, não quero ser cego, quero andar, ressuscita. Para ele Jesus era como que é aquelas pessoas que curavam antigamente, mãe? Curandeiro? Para eles Jesus era um curandeiro daquela época. Era aquele que curava, sem água benta. Curava de um jeito. Quando a pessoa precisa muito de uma coisa, ela não quer saber o modo, ela só quer a solução. Aí está a diferença. Quem você tem sido? O povo que só busca um curandeiro, ou aqueles que quer que
que o reino dos céus se revele a cada um. Eu estou aqui hoje buscando a revelação do céu para a minha vida. Eu não quero só um curandeiro. Eu preciso de um milagre. E eu sei que Ele pode fazer. E já aprendi muito disso. Eu preciso de uma bênção. Eu já aprendi anos e anos como tomar posse da minha bênção. Mas conversava com o nosso pastor ontem. Nós vivemos uma outra época, onde precisamos entender e compreender o caminho dele. Os problemas são os mesmos de antigamente, igreja? Os problemas a qual a gente vive hoje em dia são os mesmos de antigamente? Não é. Antigamente era a pessoa com problema naquilo, problema naquilo outro, viciado em drogas, álcool, fumo. Era desse jeito. Hoje as pessoas são viciadas em redes sociais, pornografia, são viciadas, tem um espírito de depressão tão forte. Hoje o maior mal do que o século a qual vivemos é a depressão. Os problemas não são mais os mesmos. Falo isso com propriedade. Sexta-feira eu estava numa vigília com 400 jovens. Quando eu empunhava a mão sobre cada um, Deus só trazia oração sobre tirar a depressão. Manifestava jovens na minha frente, por causa de fumo, bebida, não. Alguns foram molestados pelos pais, outros foram, veio uma vontade de se matar. Quando o pastor Márcio, ele orava e falava assim: você que está com vontade de se matar, caia um. Você que está com vontade de largar tudo, se trancar no quarto, caia outro. O maior problema que vivemos hoje, meu irmão, não é mais do antigamente. As coisas mudaram. E como isso é curado? O Senhor se revelando a nós, e nós mostrando a revelação do Senhor a eles. Para de ouvir uma palavra que o Senhor está falando hoje para a sua vida, e entrar por aqui e sair por ali. Saiba que não é só você. Saiba que você está aqui para aprender e para ser luz na sua casa. Me fala uma coisa, eu vou perguntar para a senhora, depois eu pergunto para os outros, tá? Mas de 1 a 20 dos seus familiares, não da sua família, dos seus familiares, quantos precisam de Jesus? Chega perto dos 20? De 1 a 20, quantos dos seus familiares, não família, familiares em si, precisam de Jesus? Da sua família? Da família da irmã Milena. É muitos, é poucos, irmã? Muitos. Os irmãos, é muitos, é poucos? É muitos. Irmã Leocádia, é muito, é pouco? É muito, é pouco? Muito ou pouco? Você acha que você está aqui à toa? Você acha que Deus está revelando coisas a você para você ouvir aqui e sair por ali? Ele não é um curandeiro só, meu irmão. Ele quer se revelar a você porque tem pessoas que precisam ser salvas na sua casa. Ele não fala para você guardar a palavra apenas para conquistar uma bênção. Orgulhoso sou se tem isso comigo. Soberbo sou se guarda isso comigo. Ele quer se revelar a você porque você é instrumento na mão dele nessa terra. Não seja como que é a pessoa que quer tudo para ela, ganancioso, não sei, orgulhoso, egoísta. Se Deus está revelando, e se Deus está falando para você, guarde, e se Deus está falando ainda mais para você, muitos desejavam ouvir. Tem justos nessa terra, meus irmãos? Tem pessoas justas nessa terra? Tem pessoas que são certas, direitas, mais certas que muito cristão dentro da igreja. Muitas pessoas no passado desejaram, muitas pessoas hoje desejam, muitas pessoas no futuro vão desejar.
aquilo que o Senhor está falando com você. E se Deus está falando com você, é para que você, meu irmão, guarde isso. Ele está se revelando, guarde isso e esbanje isso na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Eu falei que eu ia trazer uma bênção. Ele está se revelando a você, não para você ficar parado. Cantamos num domingo: através de mim Jesus clareia. Vou lutar e vencer, vou cantar. Como que é? Plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. São músicas, são canções ministradas, são isso, aquilo outro, que o Senhor quer de uma maneira ou outra que nós acordemos. A boa obra tem que continuar. O Senhor, Ele não se revela para ficar escondido. A luz é colocada embaixo de uma mesa, ou ela é colocada em cima para iluminar toda a casa? Lhe pergunto, aonde é colocado? Quem é a luz de Jesus aqui? Diga: eu sou, Senhor. Você foi feito para colocar onde? No teto, meu. Para iluminar toda a tua casa. Para esclarecer tudo. A palavra de Deus você tem que guardar quando você a ouve. E quando aparecer situações, você tem armadura. Você tem espada. A couraça, os sapatos, os calçados do Evangelho, como diz a palavra, o capacete da salvação, couraça da justiça. Você tem a armadura de Cristo. É para você ir ali fora, e principalmente atrás dessa armadura você tem uma luz, que é o Espírito Santo que está neste lugar. Não sei falar, Ele te ensina. Não sei como fazer, Ele te ensina. Preciso, Ele te dá. Porque além de você guardar as palavras para ajudar a muitos, a fé é criada em seu coração. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não fica na mão. Deus, Ele quer que você abençoe a muitos e seja abençoado. É isso que você tem que entender. Amém? Glória a Deus. Quero só citar alguns versículos que Deus colocou no meu coração. Vamos ler 2 Timóteo 3,16. Você pode abrir lá, por favor? Eu vou acompanhar aqui, tá? Vamos lá, todos acharam? 2 Timóteo 3,16. Vocês estão entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Amém. Peraí, amém. Acharam? Amém. Diz assim, ó: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Volta. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Mas toda a palavra é divinamente inspirada. É a palavra que sai da minha boca? É a palavra que sai da minha boca? A palavra que sai da boca de Deus é para te corrigir, é para te ensinar, para te mostrar. Se Ele está falando, é porque tem um propósito. Agora vai lá fazendo favor para o Salmo 119. Versículo 105. Vamos lá?
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Vamos todos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. E a luz para o nosso caminho. Como está seu caminho? Está difícil, então está faltando você guardar a palavra, porque ela é luz para esse caminho. A palavra de Deus é o caminho, a verdade. Vai no versículo 11 do Salmo 119 mesmo, mas lá no versículo 11... E agora, essa que nós vamos ler para encerrar versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardou? Você não peca contra ele. Agora, se você tem pecado contra ele, é porque você não tem escondido a palavra no seu coração. E o que é pecar contra o Senhor? É mentir, roubar, matar? Não é só isso. Deixei de confiar, pequei contra o Senhor, porque duvidei do meu Senhor. Em algum momento eu reclamei, não reclamei da minha vida, reclamei do Senhor e pequei contra Ele. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando o salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é uma verdade que vivemos hoje. Se você não está bem com Deus, você vive mil maravilhas nesse mundo? Ao contrário, é uma vida pecaminosa, é uma vida feia, uma vida suja, a qual estamos nas mãos do inimigo, não é verdade? Você quer um exemplo disso? Antes de você vir para a igreja, meu irmão. Agora que quando você guarda a palavra, quando você tem guardado a palavra contigo, escondida ela no teu coração, você peca contra Deus? Não, meu irmão, não peca. A palavra de Deus é 880, não existe mais ou menos. Se você esconde a palavra, guarda ela contigo, você não peca contra o Senhor. Então, guardemos isso. Eu tenho que guardar a palavra do Senhor. Eu tenho que guardar ela escondido no meu coração para não pecar contra Ele. Eu tenho que guardar ela porque ela é a luz para o caminho, ela é a lâmpada para os meus pés. Eu tenho que guardar ela porque através dela, em minha vida, as pessoas veem o Senhor. Eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração por mim mesmo, porque muitos desejavam isso, mas o Senhor revelou a mim. E o que Deus fala contigo, não é o que Ele fala comigo. A cada um Ele fala algo. Então guarde a palavra do Senhor em nome de Jesus. Guarde. 4 coisas. Vamos lá? Para não pecar, para as pessoas verem Cristo em mim, para ser lâmpada e luz para a minha vida, e o último porque muitos quiseram e muitos desejaram, mas foi revelado a vocês que são discípulos do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Essa é a mensagem do Senhor. Amém?